Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa última aula de estágio supervisionado, prática trabalhista, tá? Eh, Como a gente vinha anteriormente nas peças de 1 a 5, nós estávamos ao mesmo tempo fazendo alguns atos processuais em nome de Helena e outros atos processuais no nome de Eduardo. Então, só para recapitular, recontextualizar, eh, Helena trabalhava para Eduardo, né, cuidando do filho dele. De fato, ela trabalhava 3 dias por semana, não tinha registro e foi dispensada, tá. Sendo dispensada, como na cabeça de Eduardo ela não era considerada uma trabalhadora doméstica, porque não tinha registro. Não foi paga as verbas rescisórias. Helena ingressou com uma reclamação trabalhista, questionando o vínculo, querendo registro e carteira, querendo todas as verbas rescisórias e, além disso, pediu a aplicação da multa rescisória e a aplicação da multa por atraso de pagamento das verbas rescisórias do 477 e ainda o adicional de 25% de hora extra em caso de viagem pela Lei Complementar número 105, 150, perdão, que fala sobre o trabalho doméstico. Helena teve sua reclamação trabalhista parcialmente provida. Desculpa, antes disso, Eduardo apresentou contestação, que foi o que vocês fizeram, né? Dizendo que ela só trabalhava 2 vezes, né? Desconsiderando tudo, negando tudo, e que a eventual viagem foi a passeio. Eh, Helena ganhou a ação, a reclamação, onde foi julgado parcialmente procedente. No entanto, o direito aos 25% de adicional por hora de viagem, isso ela não logrou êxito. Tanto e aí é só para tentar, para o problema traz uma contextualização para a gente poder ir para a parte seguinte. Apesar do recurso de Helena para poder rever os 25% da hora extra de viagem e o recurso de Eduardo para poder, subir, né, rever, porque ele não concordou com toda a decisão, ambos foram julgados improcedentes, mantendo-se a sentença quo, como estava, e ninguém apresentou recurso de revista, tá bom? Então, transitou em julgado. Agora eu tenho uma sentença de primeiro grau que condenou Eduardo ao reconhecendo o vínculo, né? Então, a assinatura da carteira de trabalho, mas, que são obrigações de fazer, mais o pagamento de verbas rescisórias. Ok, é aí que começa o nosso problema, a nossa situação. Agora nós vamos estar como advogado do Eduardo. O que que acontece? Após transitar em julgado, nós podemos executar a sentença, ou seja, cumprir essa sentença, tá bom? O procedimento de cumprimento de sentença no processo de trabalho vai modificar em algumas coisas, principalmente com relação a prazo, tá bom? Então vamos lá. O que que aconteceu agora? Tendo transitado em julgada a sentença, as partes levam os seus cálculos ao juiz para atualizar aquela verba condenatória da sentença. Feito isso, as partes podem tecer comentários, né, sobre o cálculo do outro, né, impugnar um cálculo do outro. Como no caso do nosso problema não houve um acordo, foi arbitrado, né, foi feito perícia nos cálculos e o juiz homologou os cálculos em 20.000. Ele bateu o martelo, é 20.000 que Eduardo deve na Helena. Ok. Só que Eduardo não tem dinheiro, Eduardo não tem mais o carro, Eduardo não tem nenhum outro bem e só o apartamento onde mora. Como Eduardo foi intimado para pagar e não pagou, aí o advogado de Helena fez as devidas pesquisas. No problema de vocês vai estar escrito Bacenjude, mas o Bacenjude foi substituído recentemente pelo Cisbajude, tá bom?
Então, falar um e falar outro é mais correto falar o mais recente, que é o Cisbajude, que é mais ampla do que o Bacenjude. E essa pesquisa voltou infrutífera. O que que é o Bacenjude, que foi substituído pelo sistema Cisbajude? É o sistema de penhor online, onde você busca dinheiro nas contas, tá? No caso do Eduardo, não tinha dinheiro em conta nenhuma. E aí o oficial de justiça penhorou o apartamento onde Eduardo mora. Acontece que o apartamento é o único bem de Eduardo onde ele mora com sua família. Não tem outro bem. E agora ele se vê nessa situação e vai até você perguntando, né, pedindo para que você faça algo. E aí é que está a nossa última peça, tá bom? Acompanhem comigo aí no esqueleto que eu fiz para vocês. Então vamos lá. O que que você tem que fazer? Você vai ter que fazer um embargos à execução. Os embargos, ele é possível sempre que houver, você não rediscute a matéria, mas sempre que houver alguma questão processual na execução ou algum problema com relação à penhora, procedimental ou até mesmo de direito com relação à penhora. No caso aqui, o problema é muito simples. O bem que foi penhorado de Eduardo é impenhorável pela lei, do bem de família, tá? E esses são seus fundamentos, inclusive. Então, é uma peça muito simples, muito sucinta, que vocês vão poder explorar bastante, porque trata-se de direito social, de moradia, que vocês vão conseguir terminar, fazer, fundamentar de forma muito bacana. Então, vamos começar pelo endereçamento. Lá no 877 da CLT, fala assim que as execuções trabalhistas serão processadas no juízo que prolatou a sentença, né? Inclusive, o 877-A fala que, em caso de acordo extrajudicial, as execuções vão correr no foro onde seria competente para julgar a eventual demanda, tá bom? Então, no nosso caso, quem julgou a nossa ação foi o juízo da primeira vara do trabalho de Belém do Pará. A gente tem o número do processo, tem o endereçamento já, né? Qualifica as partes, né? Lembrando que eles já estão qualificados nos autos, não precisa de toda aquela qualificação. Então, coloca Eduardo Macedo, já devidamente qualificado, reclama no curso, né? É, nos autos da execução trabalhista. Lembram-se lá das aulas de execução de vocês que a execução, apesar de correr no mesmos autos, o cumprimento de sentença, né? É um processo autônomo, né? Ele é sincrético, porém autônomo, porque possui regras próprias. Tanto que quando você pesquisa, vai ter uma nova numeração vinculada ao processo principal, tá bom? Isso tudo para falar que precisa ter qualificado, precisa da qualificação, mas nesses moldes que eu estou colocando aqui para vocês. Vem interpor embargos à execução, pelos seguintes fatos e fundamentos. Queridos, os embargos à execução são diferentes dos embargos lá no processo civil, no sentido de prazo. Enquanto no processo civil o prazo é de 15 dias, aqui o prazo vão ser apenas de 5 dias, lembrando que os prazos na Justiça do Trabalho correm dias úteis também, tá? Por que que eu falei isso? Porque o primeiro tópico de vocês é tempestividade, para falar que esses embargos estão sendo apresentados de forma tempestiva. Veja, os embargos à execução, eles não precluem, que significa dizer que se mais para frente tiver um outro ato, né, de uma outra penhora ilegítima, tal, você também vai poder embargar, bom? Mas, de qualquer forma, uma vez determinado o ato, você só tem 5 dias úteis para poder interpor embargos. E aí sim, se você não interpôs sobre aquele ato em 5 dias úteis, aí correu a preclusão e você perde o direito de fazer o ato processual. Tá? Tempestividade. Você tem que contar 5 dias a partir do dia em que foi lavrado o auto de penhora. Eu coloquei para vocês a data que está no problema. O auto foi lavado em 4/7, que é uma segunda-feira. E aí vocês contam 5 dias úteis. Não houve feriado nem nada, 5 dias úteis, tá?
Coloquei em XX para vocês fazerem os cálculos aí, contar e colocar a data de término correta e o fundamento sobre esse prazo. O segundo tópico são dos fatos. Deixa eu corrigir aqui. Dos fatos. E aqui eu gosto de separar, colocar em separado, para que a gente não perca as ideias, principalmente vocês que estão começando. Então, nos fatos, não é desde quando a Helena trabalhava, não, porque a gente não precisa mais discutir aquilo que ela já ganhou direito. A gente vai começar a partir da fase de execução, tá? Então vamos falar dos cálculos, expondo de forma objetiva, falando que houve homologação, uma vez que tem do Eduardo sido condenado, houve homologação dos cálculos, que esse não efetuou o pagamento em virtude da sua situação financeira precária, que, que não houve possibilidade aí. Essa peste de penhora online, eu vou tirar porque não precisa. Você não precisa falar sobre isso, mas fala do não pagamento, fala que o imóvel foi penhorado, e aí quando você fala do imóvel tem que colocar o endereço completo, coloca aí que o seu cliente não tem mais o carro e que tudo isso, e que não tem outro imóvel, e é importante, que o apartamento é o único imóvel, isso é importante falar, tá? E fala também que tudo isso você prova pelos documentos juntados nos autos, tá? Pelas certidões do cartório e também pelo imposto de renda que Eduardo te entregou. E o item 3, você vai falar da empenhorabilidade do bem de família. E aí, meus queridos, a criatividade de vocês conhecem essa lei, né? A lei 8.009, que vai falar que o bem único, único bem do casal, onde ele exerce sua moradia, é empenhorável. E você vai falar também que eventual penhora ofenderia o direito de moradia, porque ele não teria onde morar, que está previsto no artigo 6º da Constituição Federal. É importante isso? É, porque numa eventual, suponhamos que isso fosse de verdade, né? Você começando já a fundamentar na Constituição, poderia abrir brecha para um recurso extraordinário, porque tem matéria constitucional vinculada, tá? Então, caprichem aqui, juntem pelo menos uma jurisprudência para poder destacar que esse seu bem não pode ser penhorado, que ele é empenhorável, tá? E aí, coloquei uma frasezinha aqui para vocês finalizarem esse tópico da empenhorabilidade, né? Dessa forma, pugna para que seja dado provimento aos embargos da execução, a fim de que seja desconstituída a penhora que recaiu sobre o imóvel, localizado na avenida tal, tal, tal. Modifiquem, coloquem com a cara de vocês para que os trabalhos não, que as peças não fiquem iguais, tá? Então, montem uma outra finalzinha aí, mas com base nisso. Dos pedidos, eu também coloquei de forma expressa, vocês também vão fazer essa modificação de cada um de acordo com o seu jeito, a forma como melhor lhe aprouver. E aí eu finalizei da seguinte forma: diante do exposto, o embargante requer que sejam os embargos da execução conhecidos e providos. O que é conhecer quando possui todos os requisitos, por exemplo, tempestividade, tá? A fim de considerar impenhorável o bem sobre o qual recaiu a penhora nos termos acima expendidos. Geralmente, os embargos você precisa de caução ou de penhora. Como já tinha um bem penhorado, o Eduardo não precisou pagar nada para fazer esse recurso. Justamente porque o recurso para poder desconstituir a penhora, certo? Finaliza com local e data, tá? Nome e assinatura do advogado e endereço profissional, certo? Veja que é uma peça bem simples e que vocês não vão ter muita dificuldade, porque é um tema bem tranquilo de se desenvolver, certo? Agradeço a companhia de vocês durante esse semestre, durante essas 5 peças. Espero estar com vocês aí novamente no futuro. Muito obrigada e até a próxima. Beijo, tchau!